Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Paulo Roberto, seja bem-vindo aqui à nossa aula. Vamos entrar num assunto muito importante, aonde se faz necessário trabalhar com medidas, né? Veja uma coisa, quando a gente fala em medidas, a gente está associando isso a um instrumento, né? Eu vou medir algo, né? Eu vou chegar a uma conclusão a partir de uma medida. Veja, hoje, se a gente for analisar, existem alguns padrões que nós utilizamos em que eu não preciso medir para tirar uma conclusão, né? Por exemplo, se eu chegar para você e dizer o seguinte, olha, eu conheço um amigo meu que é professor de matemática também e ele tem 1,98 m. Você vai dizer, nossa, é um cara alto, né? 1,98 m. Hoje ainda é considerado uma pessoa alta, apesar de que existem pessoas que ultrapassam, né, para 2 metros, 2 metros e pouco, mas 1,98 m é considerado uma pessoa alta, né? Então veja, você não precisou medir esta pessoa para avaliar a sua altura. Por conhecer um padrão de medida, que é o metro, você conseguiu estabelecer aí um julgamento. Na verdade, você atribuiu uma qualidade a essa pessoa dizendo que ela é alta, né? Agora, por exemplo, uma outra situação também. Eu posso chegar aqui para você e dizer o seguinte, olha, vamos dar uma caminhada? Né? Você pergunta, mas quanto? Eu digo, vamos caminhar aí 300 quilômetros. Quer dizer, opa, né? 300 quilômetros não é uma caminhada que a gente faz da noite para o dia. A gente sabe, né? Tem até pessoas que caminham muito mais do que isso, mas é uma atividade programada, até porque nós não vamos conseguir caminhar esses 300 quilômetros em uma tarde, em um dia, né? Caminhar mesmo, de carro, né? De ônibus, de avião é outra história, mas nós não vamos conseguir caminhar. Então a gente vai ter que programar esta viagem, porque é uma viagem, né? Mesmo que a gente resolva caminhar esses 300 quilômetros aí pela cidade, nós vamos ter que programar, inclusive, qual é a rota que nós vamos fazer para conseguir, dentro de uma cidade, caminhar por 300 quilômetros. Então, veja, aí você não precisou medir, né? Você simplesmente, por conhecer um padrão de medida, você sabe que é uma distância grande, né? Percorrer aí 300 quilômetros leva um tempo aí significativo. Se a gente fizer mais ou menos uma média, né, que o ser humano anda rapidamente em torno de 6 km por hora, nós teríamos aí 50 horas sem parar. Então nós levaríamos aí alguns dias para isso. Teria que se programar aí, né, onde dormir e assim por diante, ok? Então, outra situação também que a gente consegue avaliar, né? Eu digo aqui para você o seguinte, hoje em dia existem componentes eletrônicos, né, que estão aí dentro dos nossos aparelhos, né, do celular e outros aparelhos que são hoje, conseguem ter uma função muito grande num espaço muito pequeno. E eu digo que hoje existem componentes eletrônicos que têm 1 milímetro de comprimento. Você diz, nossa, 1 milímetro é muito pequeno, né? Realmente é muito pequeno. Então, por mais que a gente tenha uma noção de medida, não foi assim sempre, né? Ou seja, no início havia uma necessidade de se medir, mas através de padrões que não eram estabelecidos. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar em pés, né? A medida pé. Hoje, quando a gente trabalha com o pés como medida, hoje ela tem um padrão de medida, né? Mas antigamente não. Antigamente dependia do pé do rei. E aí, se você tinha um rei lá que tinha um pé grande, calçava, né, um pé grande, naquele período o pé dele simbolizava uma medida grande. Aí depois surgia um novo rei com um pé menor, aí mudava toda a medida. A mesma coisa o polegar. Num primeiro momento era o polegar do rei. Depois se estabeleceu uma medida padrão para o polegar e usa-se ainda a polegada hoje como medida para algumas grandezas aí específicas aí, né, que se usa ainda a polegada, né? Então, até se estabelecer um padrão de medida, não havia, na verdade, não tinha como se comparar. Hoje, você consegue comparar
avaliar, né, e fazer um julgamento sobre determinada medida, independente do idioma que você está trabalhando, né? Ou seja, 1 metro vai ser 1 metro em qualquer idioma. O que vai mudar, obviamente, é a forma de escrever ou a forma de falar, mas ele tem uma medida padrão ali. Então, por isso que se estabeleceram padrões de medida. E aí eu tenho que localizar também dentro do contexto. Por exemplo, né, não teria muito sentido eu medir a distância entre 2 cidades em centímetro. Ou não teria muito sentido eu medir a distância entre 2 cidades em metros. Mesmo que as cidades sejam próximas, né, vamos supor aí, uma cidade que está a 5 quilômetros da outra. Praticamente está grudada, né, são grudadas ali. 5 quilômetros já são 5.000 metros. Né? Então, o ideal é usar quilômetros. A mesma coisa, por exemplo, não tem sentido eu medir a altura de uma pessoa em quilômetros. Né? Ou seja, quilômetros é uma unidade muito grande para medir a altura de uma pessoa. Assim como não teria sentido eu medir, por exemplo, a altura de uma pessoa em milímetros, porque é uma unidade muito pequena. Por isso que nós temos um padrão de medida, que é o metro, e nós temos os múltiplos e os submúltiplos de metro, que são fatores de multiplicação. Por exemplo, né, olhando aqui essa tabela aqui, nós temos lá decímetro, centímetro e milímetro. Veja uma coisa, nós temos 1 metro como referencial. Nosso padrão de medida, nós temos 1 metro, ok? Aí, o que é o decímetro, né? Decímetro é a 10ª parte do metro. Então, na verdade, 1 decímetro é a mesma coisa que 1 metro divididos por 10. É a 10ª parte do metro. Então, se eu divido 1 por 10, dá 0,1. Então, eu tenho 0,1 metros. Isso é 1 decímetro. 1 centímetro, centímetro, 100ª parte do metro. Então, 1 centímetro, eu vou dividir o metro por 100. Né? E aí dá 0,01 metros. Né? Então, decímetro, 10ª parte do metro, centímetro, 100ª parte do metro. E o milímetro é a 1000ª parte do metro. Então, 1 milímetro seria 1 metro divididos por 1000. É a 1000ª parte do metro. Isso daria 0,001 metros. Ok? Então aí nós temos o que nós chamamos aqui de submúltiplos. São valores menores que o metro. Né? O decímetro é 10 vezes menor, o centímetro é 100 vezes menor e o milímetro é 1000 vezes menor que o metro. Então aí são valores usados para unidades ou para medidas, né, que eu vou ter valores menores que o metro. Né? Por exemplo, eu vou medir o comprimento de um caderno. Um caderno vai ter menos do que 1 metro. Então o ideal é usar o quê? Centímetros. Né? Eu vou medir, por exemplo, a espessura de uma ponta de um lápis. Aí não tem sentido eu usar metro, não tem sentido eu usar centímetro. Aí eu vou usar o quê? Vou usar o milímetro. Né? Então, por isso que nós usamos muito centímetro e milímetro. Né? Centímetro a gente usa bastante porque ele se encaixa muito bem como submúltiplo dentro da altura. Porque via de regra, se a gente estabelecer um padrão de uma pessoa adulta, se nós formos colocar todos os adultos que existem no mundo, aí, ou seja, que já estabeleceram, né, uma etapa final de crescimento, nós teríamos grande parte dessas pessoas entre 1 e 2 metros. Né? Existe um pequeno grupo abaixo de 1 metro, né? São pessoas que têm lá, né, uma certa formação que
acaba resultando ali numa altura muito menor do que 1 metro, mas é um grupo também pequeno. E existe um pequeno grupo também acima de 2 metros. Então estaria entre 1 e 2 metros. Por isso que nós usamos muito centímetro. Quando eu digo, por exemplo, que eu tenho 1,70 m, na verdade eu tenho 1,70 m, ok? Então, nós temos também os valores que são maiores que 1 metro, que é o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. O decâmetro é 10 vezes o metro, o hectômetro é 100 vezes o metro e o quilômetro é 1000 vezes o metro. Né? Então nós temos aqui os múltiplos. Abaixo do metro nós temos o quê? Os submúltiplos, que é o decímetro, centímetro e milímetro. O decímetro 10 vezes menos, o centímetro 100 vezes menos e o milímetro 1000 vezes menos. Acima do metro eu tenho o decâmetro 10 vezes mais, o hectômetro 100 vezes mais e o quilômetro 1000 vezes mais. Ok? Então, se eu for estabelecer isso em uma tabela, eu acabo tendo isso daqui. Né? Eu tenho o metro como unidade fundamental, né? O metro é uma unidade usada em muitos sistemas de unidades. Mais tarde você vai aprender que existe um sistema chamado Sistema Internacional de Unidades. O próprio nome está dizendo. É um sistema em que muitos países utilizam, grande parte dos países utilizam, como referencial de medida. Porque aí também tem um detalhe, é o que nós conversamos anteriormente. Apesar de nós não termos idiomas diferentes, por uma questão de segurança, nós temos que conversar nas mesmas unidades, para que a gente possa estabelecer medidas iguais, mesmo em idiomas diferentes. Por isso que se estabeleceu um sistema internacional de unidades, que passou a ser adotado no Brasil como norma, como lei, né, a partir de mais ou menos ali 1972, por aí. Aí o Brasil adota o sistema internacional como lei, inclusive, como uso geral. Né? Algumas unidades acabaram permanecendo. Por exemplo, quilômetro por hora acabou permanecendo fora do sistema internacional por uma questão de segurança. Né? Assim como nos Estados Unidos também permaneceu milhas por hora, por uma questão de segurança também já estabelecida ali, né, como padrão de velocidade. Ok? Então nós temos lá a unidade fundamental, o metro. Para cá, 10 vezes maior o decâmetro, 100 vezes maior o hectômetro e 1000 vezes maior o quilômetro. Abaixo do metro, 10 vezes menor o decímetro, 100 vezes menor o centímetro e 1000 vezes menor o milímetro. Então, meu querido, bem-vindo ao mundo das medidas, onde nós vamos aprender a fazer essas conversões de unidade que são muito importantes aqui, ok? Então é isso, até um próximo encontro, onde a gente vai dar sequência ao nosso estudo aí das medidas. Um grande abraço para você!